Aqui estamos nós outra vez em nome do Criador e soberano legítimo desta terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos indo agora para o item D, do 2, maldições através da igreja. Isto aqui não é agradável, mas é meramente uma realidade. E é preciso, você tem que lembrar que isto aqui é um curso sobre guerra espiritual bíblica. E não estamos aqui a fim de agradar ninguém. Estou aqui a fim de dar ferramentas nas tuas mãos para que você possa ser útil na mão de Deus na guerra. Então, não adianta suavizar, tem que falar a verdade. Porque Satanás não perdoa mesmo não. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 2. Versos 1 a 3, aí para 7. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome de Jeová dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, quer dizer, fezes na cara, se você não entendeu essa linguagem. E esterco das vossas festas solenes. E para junto desses sereis levados. Verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro de Jeová dos Exércitos. E hoje, no nosso contexto de igreja, quem é que exerce essa função? Os pastores da igreja. Claro. Agora, não tenho nenhum prazer naquilo que eu vou ser obrigado agora a falar. Se a memória me serve, tem exatamente 2 estados do Brasil onde eu não ministrei ainda, a saber, Mato Grosso do Sul e Amapá. Já ministrei em igrejas de mais de 20 denominações por esse Brasil afora. Teve um ano que das 52 semanas eu fiquei fora 27. E minha esposa segurando a barra lá com as nossas 2 filhas e eu percorrendo o Brasil. Fui constatando um mal-estar espiritual generalizado pelo Brasil afora. E vejam que eu já ministrei em tudo quanto é tipo de coisa. Desde a igreja anglicana até a igreja quadrangular, se você sabe o que é isso. Até a luterana, até o batista regular, se você sabe o que é isso. E tudo quanto tem no meio. E é geral. Nós dizemos, não? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, só que isso é só dos lábios para fora, isso não funciona. Na quase totalidade das igrejas, isso não funciona. Eu
cheguei à conclusão, e eu proponho para sua reflexão, que esse mal-estar nas igrejas está exatamente no verso 2 aqui de Malaquias 2. Como os que deveriam estar pronunciando a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus não estão fazendo isso, aliás, a grande maioria nem sabe como estudar a Bíblia, isso não se ensina no seminário teológico, ensina tudo menos isso. Vejam o que está aqui, isso aqui é sumamente sério. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Agora, geralmente, dependendo da igreja, mas tem muitas igrejas onde a última coisa que acontece no culto é o quê? A bênção apostólica, como gostam de chamar, não é? De apostólico tem muito pouco, mas é a bênção. Só que diz aqui que dependendo de quem é que está proferindo essa bênção, Deus transforma em maldição. A verdade cruel é que a grande maioria dos que se dizem crentes cristãos no Brasil ou evangélicos estão sendo amaldiçoados dominicalmente. Esterco no rosto. Eu não sei de você, mas pessoalmente eu não gosto muito de receber esterco no rosto, sabe? Não gosto. Agora piorar ainda vai, porque no começo do verso 3 diz: eis que reprovarei a vossa semente. Aí, meus irmãos, aí os nossos filhos ficam reprovados. Não dá. Que os nossos filhos são o futuro. Sem criança não tem futuro. A santidade do pastor é da essência. Se o pastor não é santo, é esterco no rosto. É preciso desenvolver uma certa sensibilidade espiritual para saber se você está recebendo o esterco no rosto ou se não está. Porque caso esteja recebendo o esterco no rosto, é melhor procurar outro lugar onde o cardápio é diferente. Eu digo isso com toda seriedade. Não estou aqui a fim de agradar ninguém. Não estou aqui nem também para propositadamente desagradar ninguém. Estou aqui para falar a verdade. E no meu entender, essa a triste verdade. Observem agora, por favor, o que está em Oséias, capítulo 4, e verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, e no contexto é o conhecimento da palavra de Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Está aí novamente. Os filhos são abandonados por Deus. Aí que está a dificuldade. Agora, isto aqui retrata a triste realidade de 99% dos que se dizem evangélicos no país. Simplesmente estão sendo destruídos porque não há conhecimento da palavra de Deus. Não é isso que se prega. Atenção para aquilo que está aqui. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote. Se Deus caça o sacerdócio de uma igreja, como é que fica a igreja? Perde o sentido, não? Se o próprio Deus caça o sacerdócio de uma igreja, melhor fechar, não? Fazer menos mal. Porque senão é um clube social,
qualquer coisa. Só que os filhos, barbaridade, os filhos, também eu me esquecerei de teus filhos. Aí é uma desgraça. Jeremias 23. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios. Andam com falsidade. Fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Verso 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, Jeová disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Verso 22. Mas, se estivessem no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Só que nem sempre é assim. Conheço um jovem pastor que já foi pastor auxiliar de uma igreja em Taguatinga, não, foi Ceilândia, parece. E no armário da cozinha ele meramente achou um estoque de camisinhas. Aí ele foi procurar pessoal, porque o pessoal, isso era para facilitar a vida aí do pessoal na igreja. Camisinha na igreja, para facilitar assim. E quando ele assim achou ruim, ele foi convidado a cair fora. E caiu fora. Uma igreja evangélica, pelo meu dito. O que está acontecendo nas nossas igrejas, meus amados irmãos, não está no gibi. Está acontecendo de tudo quanto não presta. Esse é exatamente o quadro aqui em Jeremias. Não, Deus é bom. Não se preocupe. Não tem problema não. Ninguém é de ferro. E por aí vai a conversa. Só que o texto diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E quem não acreditar agora vai acreditar depois. Estive ministrando estas coisas certa feita perto de Belo Horizonte, um acampamento um pouquinho lá fora. Em dado momento, uma pessoa, um homem ali presente, levantou a mão e pediu a palavra. Disse, pastor, como é que eu faço? Na minha igreja, a igreja é uma pequena cidade ali perto, não me lembro do nome da igreja, da cidade. Na minha igreja, o pastor foi apanhado em adultério, sendo que a sociedade, a cidade ficou sabendo antes do que os membros da igreja. Isso por vezes acontece, você sabe. O povão fica sabendo primeiro. E quando então o pastor foi confrontado, o homem está falando, né? Quando nós confrontamos o pastor, ele respondeu assim, claro que fiz, e daí? Eu sou o ungido do Senhor e vocês não podem me tocar. Bom, esse tal de ungido do Senhor existe unicamente no Antigo Testamento, não no Novo, e depois não era vitalício. O rei Saul foi, de fato, ungido por Deus, mas Deus cassou a unção dele.
por causa do pecado do homem. Então, mesmo se existisse a unção, não é vitalícia. Mas no Novo Testamento não tem, só no Antigo, e mesmo assim eram meia dúzia de casos. Então, não era torto e direito, não. Poucos casos onde você encontra alguém que foi ungido do Senhor no Antigo, e no Novo nenhum. Então essa conversa meramente não procede. Depois, às vezes o pessoal se gaba da sucessão apostólica. Meus caros ouvintes, não existe. Na Idade Média, essa sucessão acabou. Ninguém aqui tem assim uma linhagem direta para os apóstolos, não. Não existe mais, acabou. O que nós temos é a mensagem dos apóstolos. O que nós temos é o poder do Espírito Santo. Mas eu gostaria que vocês pensassem só um pouquinho. Eu mesmo já vi culto de ordenação de candidato para pastor, comitê de 5 pastores. 3 eram maçons, um era arrogante que só ele, e o outro era evolucionista. Eram os 5 pastores que estavam aí para impor mãos e consagrar ao ministério o candidato. Agora, me diga, por favor, como será que fica essa ordenação? Esse coitado recebe a imposição das mãos de 5 sujeitos desse tipo. Como é que ficou a ordenação desse sujeito, desse candidato? Sucessão apostólica que não foi. Sucessão demoníaca, talvez, mas... simplesmente, meus amados irmãos, tem muita novela, assim, ideias totalmente improcedentes que circulam nos nossos meios. Agora, não bastasse, tem pior. Lastimavelmente tem pior. Está em Jeremias capítulo 20. Verso 1 a 4. E Pashur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, aqui é o pastor presidente, ouviu a Jeremias, que profetizava estas coisas, essas palavras, e feriu Pashur ao profeta Jeremias, o colocou no cepo, que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor, que é de Jeová. Sucedeu que no dia seguinte Pashur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: Jeová não chama o teu nome Pashur, mas Magor-Missabib, que significa terror para todos os lados. Porque assim diz Jeová: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão, entregarei todo o Judá, etc. Agora, vejam vocês. Quando Deus manda um profeta e o pastor presidente rejeita esse profeta, ele vira um Magor-Missabib, ele vira um terror. Ele desgraça a vida de todo mundo ao redor. Porque ele está rebelado contra o soberano Deus que mandou um profeta. Isso é geral no Brasil.
Normalmente, o pastor se sente ameaçado e não recebe a mensagem. E quando ele rejeita, é isso aí. Ele vira uma maldição na igreja. Um terror para todos os lados. Vamos a Mateus 23. O Senhor Jesus está falando a respeito dos medalhões, né, do tempo do seu tempo, os escribas, os fariseus. Então Jesus fala assim no verso 3. Quis dizer verso 2. Capítulo 23 e verso 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então eu vou ler o verso 3 também. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Essa perversidade não acabou por lá. Essa perversidade existe também em nossos dias. Os líderes não querem entrar, mas também não querem deixar mais ninguém entrar. Isso é perverso demais da conta. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Infelizmente. E ainda o verso 33. Ainda do mesmo capítulo. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O Senhor Jesus meramente declarou que esse pessoal ia parar no lago. Mas eles eram os medalhões. O texto diz claramente, meus amados, que sem santidade você não vai ver o Senhor. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. E o fato de alguém ser pastor não resolve. Se ele não é santo, ele não vai ver o Senhor. E esse pessoal, Jesus declarou: vocês vão para o inferno. Mateus capítulo 15 e verso 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Meus amados, nós temos que voltar ao texto sagrado e levar rigorosamente a sério. A incumbência que o Criador me coloca nestes tempos, nestes últimos anos, exatamente promover a autoridade objetiva do texto bíblico. E nisso aí não é à toa. É porque o texto é para ser levado rigorosamente a sério. E com Deus ninguém brinca. O pessoal acha que pode fazer como bem quer e entende. Vão levar uma surpresa para lá de desagradável. Nós vamos ficar surpresos com quem está no céu. Vai ter gente lá que a gente não aguardava, vai ter lá algum católico que a gente não esperava, vai estar lá, e vai ter um horror de outros que a gente já esperava que estaria lá e não vai estar lá.
sem santidade. E santidade não é lá, assim, uma coisa muito essencial na maioria das nossas igrejas. Lastimavelmente. O espírito de impunidade que graça na sociedade ao nosso redor já entrou nas igrejas. O pessoal acha que tanto faz quanto tanto fez, não importa não. Aí tem o espírito de materialismo, humanismo, relativismo e assim por diante. E essas coisas amaldiçoam as vidas. O que fazer, meus amados irmãos? O que fazer? A questão é essa. Que o Senhor Jesus disse, olha, odre velho não tem jeito. E o que mais tem por ali é odre velho mesmo. A dificuldade é, mesmo se a gente começa uma coisa nova, a dificuldade é como fazer para não virar nós também odre velho. Eu já me detive com essa questão um tanto, e eu creio que tenho resposta, mas não é o assunto no momento. Eu creio, de passagem, que para evitar, assim, um cardápio constante de esterco no rosto, é melhor passar para igrejas nas casas, como começou o cristianismo. E daqui a pouco vem a perseguição de tal sorte que nós vamos ter que voltar para as casas ou para o subterrâneo, quer queiramos, quer não queiramos. Mas dessa forma é possível, pelo menos, achar um cardápio um pouquinho mais saudável. Eu trato desta questão exatamente porque se você quer agir, atuar na guerra, você tem que pensar em quem está amaldiçoando a tua vida. Se você está numa igreja onde a liderança da igreja está amaldiçoando a tua vida, como é que você vai conduzir guerra? É essa a minha questão. Eu não estou aqui a fim de dizer. A minha questão aqui é ver se nós não arrumamos uma nova geração de guerreiros. Eu estou dando aqui as condições. Você quer ser um soldado? Então pense aí. Pense aí. Temos que encarar a realidade, por mais desagradável que ela seja. Agora, vou para um último item aqui nesse subitem, que eu, antes de ir para a armadura em Efésios 6, que é uma coisa mais conhecida, é simplesmente uma realidade bíblica que mulher é uma coisa e homem é outra coisa. Se você achava que era a mesma coisa, são diferentes, entende? São diferentes. Homem uma coisa, mulher outra coisa. O Criador fez dessa forma. Além do mais, no âmbito espiritual não são iguais. Lamento. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 30. Eu vou ler a partir do verso 3. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto a Jeová, e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos. E toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Se seu pai lhe tolher no dia, que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado sua alma não serão válidos. Mas Jeová lhe perdoará, porquanto seu pai lhos tolheu.
Quer dizer, o pai tem autoridade espiritual sobre as mulheres na sua casa. Verso 6. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos ou a pronunciação dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir, e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se o seu marido lhe tolher no dia em que o ouvir, e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios, com que ligou a sua alma, Jeová lhe perdoará. Aí vai o problema de viúva e repudiada, verso 9. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa, quer dizer, se ela fez algum voto antes de ser viúva ou repudiada, então continua, quer dizer, se o homem, etc. e tal. O fato cruel é que o Criador estabelece uma certa hierarquia na família, o homem é o chefe da família, e ele tem autoridade espiritual. Agora, quando o homem é omisso, aí a situação da mulher fica difícil. Aí fica difícil. Contudo, o fato de ser difícil não anula a realidade. Então, vejam vocês, por favor, o que está na 1 Coríntios, capítulo 11, verso 9 e 10. A 1 Coríntios 11, 9 e 10. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. Alguma Bíblia coloca aqui sinal de autoridade, coisa e tal. Isso é pura invenção, não tem nada no texto de sinal. A questão mesmo é autoridade. Por causa dos anjos. Vai aí uma questão bastante complicada. Eu desenvolvo isso a partir do verso 25, ou da página 25 que está aí na sua apostila, onde eu falo dos dias de Noé. É que o que provocou o dilúvio de Noé foi que seres angelicais coabitaram com mulheres, produzindo uma raça mesclada de humanoides, só que eram gigantes, Isso eu provo sem sombra de dúvida, por mais que alguém não goste. É que, como os anjos são só de um gênero masculino, a fêmea da nossa raça exerce realmente um fascínio muito grande sobre os seres angelicais. E mulher sem a proteção da autoridade masculina está simplesmente uma presa muito fácil. Então, por mais que não gostemos, é simplesmente fato. E eu, como ministrador da palavra, tenho que alertar as irmãs que se você realmente quiser atuar na guerra espiritual, você precisa saber se tem ou se não tem uma cobertura espiritual adequada. Caso contrário, você vai se dar mal por causa dos anjos, e no caso, os maus. Essa questão é esmiuçada no último capítulo da apostila, que começa na página 25, parece. Não vou me deter mais no momento. Se o tempo depois, no fim, permitir, eu vou voltar a essa questão. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que no tempo da sua volta seria como nos dias de Noé. E eu entendo que nós estamos no tempo da volta dele, e, portanto, o que nós temos ao nosso redor é aquilo que existiu
nos dias de Noé. Então, nós certamente estamos cercados de humanoides. Humanoides é uma cria de demônio com mulher. Só que aí vai pano para 35 mangas. Esse assunto é escabroso. E eu ainda estou pesquisando. Eu não tenho, assim, todas as respostas que eu muito gostaria de ter. Mas que existe, existe. Vamos agora a Efésios capítulo 6. Quem me conhece já me ouviu dizer mais de uma vez que a verdade não é democrática, não depende de opinião, voto. A verdade é. E ela tem dono. Então, se eu estou gostando, se alguém não está gostando, não vem ao caso. O reino de Deus não passa por nossa conveniência, nem também por nosso gosto. Vamos então a Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Este texto é conhecido. Se alguém vai falar sobre o assunto, quase sempre ele bate aqui, tudo muito bem. Não vou me deter aqui, vou dar um comentário assim rápido, mas vamos ler o texto, começando pelo verso 10. O apóstolo Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está nos dizendo, através do apóstolo Paulo, no demais, irmãos meus, está assim no texto original, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. São muitos diabos, mas O é o chefe. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Essa tradução não é boa, absolutamente não é boa. Não tem nada de verbo lutar aqui. É um substantivo, e o substantivo é luta greco-romana. O que nós temos mais próximo é luta livre. Então vamos colocar dessa forma. Porque a nossa luta livre não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes de espíritos iníquos nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Esse portanto é do tamanho do mundo, hein? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo, isto é, cobrindo tudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Outra vez, o maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim. O apóstolo falando. Ele também precisa. Aliás, voltando, quando ele diz a nossa luta livre, fatalmente o apóstolo está se auto-incluindo. Então, o apóstolo também está na luta. Ninguém fica isento. Ninguém fica isento. Acho que eu já falei rapidinho sobre isso no começo. Não há como você estar numa luta livre, numa luta greco-romana sem ser tocado, não existe. Porque a essência da coisa é o contato físico e mesmo assim violento. Então nós estamos em luta violenta corporal com
sem fim de espíritos malignos. A partir daquilo que está em Apocalipse capítulo 12, verso 11, parece, se a memória me serve, também capítulo 5, verso lá pelas tantas, o dragão arrasta a terça parte das estrelas do céu e joga na terra, fatalmente diz respeito à queda original da terça parte dos anjos. Não pode ser literal, porque qualquer estrela literal é muitas vezes assim maior do que a Terra, e bastaria uma estrela bater na Terra que não teria mais Terra. Viraria pó. Então, fatalmente, não está falando dos astros literais que a gente vê lá em cima. Está falando de seres angelicais. A terça parte fez parte comum com Lúcifer quando ele rebelou-se contra o Criador. E em Apocalipse capítulo 5, lá pelas tantas, diz que os bons ao redor do trono louvando a Deus são 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. 10.000 vezes 10.000 é 100 milhões. Então, se 2/3 é 100 milhões, 1/3 é 50 milhões. O que significa que nós temos mais de 50 milhões de demônios assim pela frente. Desgraça para ninguém botar defeito. Razão pela qual eu estou mandando para o abismo. Vamos. Haja abismo, né? Exatamente. Gostei, viu? Você entendeu. Ela entendeu. Convenhamos, amados e distintos, que nós temos motivo adequado para vestir a armadura. Então, quando aqui diz portanto, esse portanto é de tamanho respeitável. Levando em conta o que está por ali, é bom pensar na armadura. Então, vamos lá. Observar, para começar, que nada tem para as costas. Não sei se você prestou atenção. Todas essas peças você coloca, mas é tudo pela frente, não tem nada para as costas. Não se pode virar as costas para o inimigo. Você tem que confrontá-lo. Você virou as costas, está no papo. Você já ouviu aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Ou se é o contrário, não é? Ou exatamente isso. Você virou as costas, está no papo. Tem que confrontar, tem que enfrentar. Só tem proteção pela frente, não pelas costas. Então vamos ver. Primeiro, a verdade. O cinturão segurava as outras peças, e também o soldado moderno, você vê, tem tudo pendurado, né? Tem cantil pendurado, tem arma pendurada, tem várias coisas penduradas no cinturão. Qualquer falta de verdade na minha vida, meus irmãos, é uma brecha que Satanás fatalmente vai aproveitar. Nós temos que primar pela verdade nas nossas vidas. Tipo, sem cinturão a calça cai. Entendeu? E sem verdade a calça cai. Quer dizer, não é bom. Um soldado, se a calça cai, ele também cai. Quer dizer, você tropeça, não tem como você andar se a calça está cá embaixo. Você cai, não tem jeito. Verdade. Sem verdade, não queira. A couraça da justiça, couraça protegia o peito.
os órgãos vitais. Justiça. Qualquer falta de justiça também na minha vida, Satanás sabe aproveitar. O nosso Deus é justo e Ele aborrece a injustiça. Ele aborrece a injustiça. Eu tenho problema com isso, pessoalmente. Eu gosto de... Bom, por ofício, eu, entre outras coisas, mestre tem que analisar as coisas e eu tenho, assim, qualquer coisinha também de profeta, e profeta... Então, eu tenho um problema com a crítica. Eu gosto de criticar, sabe? Eu gosto de criticar. Só que aí eu incorro num perigo muito sério, porque é muito fácil você criticar de forma injusta. Você não está sabendo a realidade. Você não está por dentro de tudo que levou a pessoa. Não, você critica, mas no mais das vezes a gente faz uma injustiça, ao menos parcial, quando a gente critica, porque a gente não está por dentro, a gente não está entendendo, a gente não sabe o que levou a pessoa a ser assim, fazer assim, falar assim. E a gente então desanda a boca e facilmente a gente faz uma injustiça. Eu, pessoalmente, tenho problema com isso. Sério. Isso é sério, porque Deus não topa a injustiça. Ele não passa por cima disso, não. Ele é justo. Portanto, todo cuidado é pouco com a injustiça. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Você sair contra o inimigo sem preparo adequado é a mesma coisa que você sair descalço. Agora, um soldado sem sapato, você pode achar que os pés não são lá tão importantes, mas basta você pisar num caco de vidro, assim, uma pedra pontiaguda, aí lá vai você mancando. Como é que você... Como é que você vai fazer numa luta livre se você está com o pé ferido? Você já viu isso? Você tem que ter os dois pés. Se um pé... Aí você está no chão, tem jeito. Com o pé ferido não tem como quase participar de uma luta livre. Você vai no chão, porque você precisa... Tem que se apoiar nos dois pés. Então esse negócio de sair descalço, assim, e de repente você fica com o pé ferido, é sério. Você pode achar que não, mas é sério. Então, o que estamos fazendo aqui exatamente neste curso é procurando proporcionar algum tipo de preparo para que também você não fique assim com o pé furado. Preparo. Aí vem o escudo. Agora, esse escudo, convenhamos, esse escudo é bom demais. Serve para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo era tipo de prancha, né, que se colocava no braço. Tinham escudos menores e escudos maiores. Se a memória me serve, no exército romano, era uma prancha realmente que quase que cobria o corpo inteiro, quer dizer, era um pedaço. Só tem um pequeno detalhe. Mesmo com o escudo no braço, você tem que andar atento. Porque o escudo só protege numa direção, né? A não ser que você seja canhoto, o escudo está aqui porque você tem que usar a mão direita com a sua espada. Mas e se a flechada vem da cá? E se você não percebe? O escudo não resolve. Você tem que perceber a tempo de levar o escudo para cá para parar a flechada. Se você não está nem aí, você vai apanhar. Então, mesmo com o escudo,
tem que andar atento, tem que estar observando para antecipar assim de onde é que vem e aparar nessa direção. E esse escudo é a fé. Fé em quê? Todo mundo tem fé, entende? É impossível viver sem ela. Então temos que saber qual é o objetivo, o objeto, o alvo da fé. Fé em quê? Não se pode fazer. Vocês todos estão sentados ali pela fé. Estão confiados na cadeira, que a cadeira não vai ruir e te jogar no chão. Já houve cadeira que não merecesse a confiança, né? Eu estou aqui em pé pela fé, estou confiando aqui nas minhas pernas que vão me sustentar. Já houve vezes também que minhas pernas me decepcionaram. Se você tomou cafezinho ainda agora, como eu tomei, você tomou pela fé. Muita gente já tomou cafezinho temperado, com arsênico. Não se faz nada sem fé, gente. Então a questão não é ter fé ou não ter fé, todo mundo tem. A questão é em fé, em quê? E eu entendo que o caso é fé no nosso comandante como sendo de fato maior. Gente, se você duvidar no coração de que o Senhor Jesus Cristo realmente ganhou e de que realmente é maior, você vai fraquejar. Você não vai aguentar. Quando a coisa aperta mesmo, quando a coisa fica assim ruim mesmo, e se você duvidar daquilo, você vai cair fora. Você não aguenta. Então, essa fé, no meu entender, é uma fé assim absoluta de quem é o nosso chefe e que ele é maior, que ele ganhou e que ele é de total confiança e assim por diante. Também o capacete da salvação. Bom, o capacete já sabe, protege a cabeça. Mas como será esse negócio? Como funciona esse capacete? Que se você nem convertido, se você não é salvo, você nem soldado não é. Quer dizer, seria a condição mínima. Você tem que ser salvo, tem que ser regenerado. Você tem que ter a salvação, senão de Jesus, pelo menos se você não é soldado. Você pode até ser soldado, mas não de Jesus. Então, eu entendo da forma seguinte. Posso estar equivocado, mas ao meu entender, esse capacete é a certeza da salvação. Você tem que saber que é salvo. Novamente, se no calor aí da batalha você duvidar da sua salvação, você não aguenta. Entendo assim, nessa certeza de que você pertence a Jesus mesmo. E que Ele está com você. E depois a espada do Espírito, que é a palavra, bom, aí está explicado, não tem mistério. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E diz lá em Hebreus 4:12, que ela é a espada de 2 gumes, altamente afiada, cortante, capaz de até separar alma e espírito. O que significa que temos as duas coisas, senão não seria possível separar uma coisa da outra. Isso de passagem. Agora, é verdade que espada é arma de ofensiva, mas também é arma de defesa. As outras peças todas aqui que já são de defesa, obviamente e claramente.
Não sei, bom, hoje em dia quase ninguém anda degladiando com espada. Você vê às vezes alguém assim nesses filmes e tal. Mas, a rigor, os espadachins, é assim a palavra, eles não tinham escudo. Porque quem andava nas ruas, na Idade Média, você não podia andar com uma prancha no braço. Mas o pessoal andava com espada. Então, se fosse o caso de realmente brigar, você brigava, mas você não tinha uma prancha aqui. Então, era só... Então, você usa a espada para defender, tanto como para atacar. Então, a espada é também arma de defesa, ao passo também que é arma ofensiva. Eu creio que o Senhor Jesus, de certa forma, ilustrou o uso defensivo da palavra quando da sua tentação, quando Satanás vem e tenta Jesus. Jesus rechaçou as tentações sempre citando uma palavra adequada do texto. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Isso, aliás, eu recomendo. É bom você ter assim um pequeno arsenal de textos assim bons e apropriados, porque de repente o inimigo chega e lança uma dúvida na sua cabeça. Está escrito. A palavra realmente é uma boa arma de defesa, ao passo que naturalmente é também arma da ofensiva. De passagem, como eu desenvolvi essa matéria de início dentro de um contexto de missões transculturais, e o Senhor Jesus disse lá em João 8,31, se a memória me serve, diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E em Mateus 28 ele mandou fazer discípulos de todas as etnias. Mas se para fazer discípulo você tem que ter a palavra, porque é só obedecendo a palavra que você é discípulo, então qual é o caso de 1000 línguas no mundo onde não tem palavra de Deus? Como é que alguém lá tem, como é que alguém pode ser discípulo? Não tem palavra para permanecer nela. Então eu digo que missionário que for enviado para um povo que não tem ainda a palavra de Deus, prioridade número 1 é prover a palavra, para que você possa fazer discípulos. Porque para que você faça discípulo tem que ter a palavra, porque palavra é necessário para o discípulo. Isso de passagem, não é meu assunto aqui hoje. Depois a oração. Obviamente, eu diria praticamente que todas as armas, todos os procedimentos que eu tenho falado até aqui, de certa forma, se procedem orando. Então, a oração é o arcabouço. A oração é o arcabouço. Então, praticamente todas as armas, as ferramentas que eu tenho falado e vou falar, são maneiras diferentes de orar. Quer dizer, de forma aqui, ali, específica. A oração é de suma importância. Tanto assim, vamos ler outra vez. Veja só a exata maneira que está aqui, a partir daqui no verso 18. Orando em todo o tempo. Não é só quando você levanta, quando você deita. É todo o tempo. Com toda a oração e súplica, não é só uma. No Espírito, vigiando, perseverando, suplicando. Nossa, amontou as palavras. Quer dizer, maneira de enfatizar sobremaneira a importância da oração. Eu sempre tenho dito, antigamente, quando eu andava assim, angariando, ou procurando
convidando as pessoas assim para missões, porque querendo ver se a gente não semeava a visão missionária e coisa e tal. Eu sempre dizia aos possíveis candidatos a missionário: você não deve sequer pensar em seguir para um campo missionário sem um bom número de pessoas que já se comprometeram para interceder por você. Sem apoio em oração, você não tem muita esperança de prosperar, não. Oração. Ora, se o próprio apóstolo precisou, olha só, verso 19, e por mim. Ora, se o apóstolo Paulo precisava de oração, não, calcule a gente. Calcule a gente. Diz aqui, cabalmente, por todos os santos. Todos nós andamos ou precisamos de oração. Eu preciso. Como diz o ditado, andorinha só não faz verão. Faz verão? Uma só? Não faz. Nós precisamos uns dos outros e principalmente da oração uns dos outros. Eu não digo que seja impossível você andar com Deus sozinho, mas eu digo que é difícil. É bastante difícil. É muito melhor podendo achar alguma companhia. Mas eu preciso dizer a quem quiser ouvir que o Senhor Jesus disse a respeito de um certo caminho que conduz à vida, diz que esse caminho é estreito. Poucos achando, mas mesmo achando, quantas pessoas conseguem andar lado a lado num caminho estreito? Você já parou para imaginar isso? 2 pessoas? Eu gosto de imaginar que 2 pessoas, porque aí, se Deus der assim uma companheira, no meu caso, assim, com a mesma visão, então nós vamos lado a lado, podemos trilhar, como de fato trilhamos o caminho. Mas se entenda, um caminho estreito, só 2 pessoas, 3, quando muito 4. Quer dizer, o caminho de um discípulo radical quase sempre é solitário, porque somos poucos, não são muitos. Mas você precisa de oração. De qualquer jeito, você precisa de oração. Eu preciso de oração. E temos que procurar. De qualquer forma, temos que procurar oração. E ajudar uns aos outros. Agora, eu quero ir para aquilo que eu reputo, pessoalmente, ser a maior arma de defesa. Eu não sou dono da verdade, mas é a minha opinião. É que o que vamos agora conversar é a maior arma de defesa, não de ofensiva, de defesa. Vamos a Tiago 4 e verso 7. Aliás, andamos muito pouco em Tiago até aqui. Então, vamos a Tiago capítulo 4 e verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Observar, por favor, que no verso 7 estamos diante de 2 verbos no imperativo. São 2 ordens, não são pontos facultativos, não. São ordens. Eu sugiro para a sua reflexão que a sequência é da essência.
Não queira nunca você inverter a sequência dessas ordens. Para poder resistir a Satanás, você precisa se submeter primeiro a Deus. É só a partir de um compromisso realmente com Deus e submissão ao controle, à direção dele na vida, que você tem condições de enfrentar o inimigo. Uma vez submissos a Deus, aí temos por obrigação obedecer à segunda ordem, porque afinal é ordem. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A pergunta que se faz necessária é exatamente como é que funciona esse resistir. Aqui, como as outras vezes, como já disse, todos os textos que versam sobre procedimentos na guerra espiritual, nunca nenhum só desses textos explica como se faz. Não diz como amarrar Satanás, não diz como levar pensamento cativo, não diz como destruir fortaleza, não diz. E não diz também como resistir. Mas é ordem. Não temos que fazer. Mas não diz como. E aí? Nós aprendemos fazendo. Quando eu comecei a querer acordar para estas coisas, fazendo já 35 anos, saí da selva em 72, fui a Toronto, no Canadá, cursar o doutorado em Linguística pela Universidade lá de Toronto. Eu imaginava que iria me levar 2 anos, acabou levando 4. Porque primeiro eles exigiam um mestrado. Eu tinha mestrado em teologia, mas eles queriam lá saber disso. Então tinha que cursar primeiro o mestrado em linguística, para então enfrentar o doutorado. E assim por diante. Mas eu vinha pesquisando essas coisas, porque eu saí da selva, como já expliquei, derrotado por conta. Então comecei a ler. Quem quer que fosse que aparentemente já tinha alguma experiência, já tinha escrito alguma coisa, e eu fui colhendo subsídios. E uns e outros afirmavam e asseveravam que o resistir funcionava exatamente da forma seguinte. Meramente reconhecer que está havendo uma ação do inimigo contra a gente, um ataque, e meramente repreendê-lo em nome de Jesus. Provei na minha própria experiência da forma seguinte. Meus sogros, ambos vivos na época, ambos com Jesus já há tempo, mas eles viviam no estado de Pennsylvania, nos Estados Unidos, e a gente dava assim, um jeito assim, mês sim, mês não, tal e tal, dar um pulo lá, dar uma satisfação assim aos avós, né? Que as nossas 2 filhas, afinal das contas, eram netas, não é? E Canadá tinha e tem um bom sistema de superestradas. E eles não são assim muito exigentes quanto à questão de velocidade, contanto que você não faça barbaridade, né? Então, embora diga assim que o limite é 70 milhas por hora, mas se você fizer meramente 70 milhas por hora, você fica meramente cheirando o escapamento dos demais, né? Na época eu dirigia um station wagon da marca Mercury, que aquele exato modelo era o melhor carro do tipo de qualquer marca. Era quase um micro-ônibus, era um senhor carro. Mas era um station wagon, então isso significa que a poltrona de trás deitava e fazia
naquele leito, só que o leito que fazia pegava um homem de 2 metros assim maiores. O que a gente fazia, a gente deitava, aí forrava assim com um colchonete qualquer coisa, aí colocava as duas meninas lá atrás, que na época, ela assim, deixa eu ver, como que foi? Ai, cabeça. Faz tempo que eu não falo essas coisas. 73. Uma tinha como que 5, 6 e a outra tinha mais 4, a diferença de 4 entre as duas. Agora, a diferença de 4 anos, a maior era de tal sorte maior do que a menorzinha que brigar não tinha futuro, né? Quer dizer, a bichinha não tinha como brigar realmente com a irmã maior, porque 4 anos naquele momento, aí não dá, né? Normalmente, então, as duas filhas se davam muito bem. Nós amontoávamos assim a bagagem, assim, logo atrás da poltrona. Aí, as duas meninas lá na cozinha, brincando, e eu no volante e a esposa ao lado. Tá bom. Então, uma dessas viagens, ainda dentro de Ontário, eu estou tocando, sabe-se lá, não menos do que 70 milhas horárias, que seria o quê? 120 e poucos quilômetros. Agora, naquele tempo, os carros não tinham ar-condicionado ainda, então era verão, então a gente andava com janela aberta. O próprio carro é barulhento quando você está tocando a 120, né? Quer dizer, a zoada dos pneus assim no asfalto. E se você está com janela aberta, então... Pois bem, nós estamos na Santa Paz, eu no volante, aí tudo na maior tranquilidade, as duas meninas lá atrás, numa boa, como costumavam. De repente, sem preâmbulo, estoura uma briga das feias lá atrás, escrito, unha, dente, quer dizer, as duas meninas começaram a brigar, mas sem assim preâmbulo. Normalmente, uma fala alto, a outra fala mais alto, uma cutuca a outra, quer dizer, a coisa vai evoluindo, né? Quer dizer, não é puf. A briga vai, não é? Mas dessa vez não. Foi simplesmente, estourou a briga. Bom, eu vinha lendo a esse respeito e o pessoal me dizia que esse resistir era assim e tal. Isso estava na minha cabeça. Eu dirigindo, primeiro me colheu de surpresa. Então, assim, passaram alguns segundos enquanto eu não armava uma reação. Mas antes de eu falar, veio a ideia, isso aí não é natural. De fato. Agora eu estou dirigindo a 120, sabe-se lá. Portanto, eu estou olhando para frente, porque você não pode, nessa velocidade, você não pode virar a cabeça. Barulho. O que eu estou querendo dizer é que as duas meninas não tinham como ouvir o meu falar. Impossível que elas ouvissem o que eu falei. Eu olhando para frente, também não gritei. Eu falei a viva voz, mas também não gritei. E as meninas gritando. Então disse, Satanás és tu, eu te repreendo em nome de Jesus. Silêncio imediato. A coisa parou assim. Que nem uma faca cortando queijo mole. E voltaram àquela brincadeira de sempre, assim, gostosa, tranquila, como se nada tivesse acontecido absolutamente. Simplesmente não aconteceu. Aquilo me ensinou algumas coisas. Primeiro, o resistir é isso aí.
Eu reconheci que era um ataque, repreendi nominalmente em nome de Jesus, parou. Mas me ensinou uma segunda coisa. Agora veja bem, duas crianças. Agora, você atacar duas crianças, isso é serviço de homem? Mas de demônio é. Isso é uma covardia. Diz, os demônios são covardes. Sabe? Os demônios são covardes. Não tem serviço baixo demais, sujo demais, covarde. Não tem. Quanto mais sujo e baixo, mais eles gostam. Eles são perversos. Então eu aprendi várias coisas com essa experiência. Mas o resistir, exatamente assim. E de lá para cá, tantas vezes a minha experiência e a experiência de outros. E novamente eu digo, você já sabe o que eu vou dizer. Se funciona, funciona. E se funciona, funciona. E se funciona milhares de vezes, é provável que seja certo. De fato. Pois bem. Eu entendo que o expulsar de demônios nada mais é do que esse resistir. Deixa eu parar aqui para atentar para o conteúdo semântico do vocábulo resistir, porque alguém pode dizer, mas peraí, e o que é isso? Pensemos um pouco. Eu quero agora destrinchar o conteúdo semântico do vocábulo resistir, tá bom? Resistir é uma atitude consciente ou inconsciente? Pacífico? Consciente? Certo. Para resistir a alguma coisa, você tem que enxergar essa coisa ou não tem? Você vai resistir a uma coisa que você não enxerga? Não. Para se querer esboçar a reação, você tem que ver alguma coisa aí para suscitar uma reação. Se você vai resistir a uma coisa, você está gostando da coisa ou não está gostando? Então é uma coisa negativa, quer dizer, na sua percepção, é uma coisa negativa, você não quer. Então é uma reação contrária, tá certo? Você resistindo, você não quer. Correto? Tem um pequeno detalhe, hein? Para você resistir com êxito, você tem que ser maior. Não é? Se vem um homenzão contra mim, sujeito assim, 3 vezes maior do que eu, olha, eu posso até querer resistir, mas é mais provável que ele bata mesmo. Entendeu? Para resistir com êxito, você tem que ter tamanho ou poder ou alguma coisa adequada para essa finalidade. Então, é exatamente o nosso resistir. Nós enxergamos que está havendo um ataque. Tem que reconhecer o ataque. E nós rechaçamos na autoridade de Cristo. Quer dizer, exatamente nós apelamos para a autoridade maior, o poder maior, capaz de dominar a ameaça. Agora, amados irmãos, esta arma é de tal sorte poderosa que Satanás faz de tudo para evitar que o povo de Deus venha se compenetrar e tal, nesse particular. Então, no momento que qualquer comunidade ou mesmo indivíduo quer começar a entender essas coisas e começar a agir, aí Satanás se mexe.
faz por onde turvar as águas, confundir, semear um sem fim de peixe podre. As nossas igrejas evangélicas estão cheias de ideias totalmente improcedentes a respeito deste assunto. Peixe podre que Satanás conseguiu vender, cai lá. Certo tipo de igreja está nem aí. Quer dizer, você pode frequentar durante 20 anos, nunca você vai ouvir uma mensagem a respeito de Satanás, os demônios, nada. 0,0, nunca. Agora, igreja desse tipo, Satanás vai fazer alguma coisa para fazer essa gente acordar? Não vai. Estão dormindo. Para que cutucar um cachorro que está dormindo? Deixa ele dormir, por favor. Então, você começa a mexer com essas coisas e os integrantes de certas igrejas vão dizer com certo tom de deboche: mas na nossa igreja nunca aparece um demonizado. Exatamente. Satanás nunca vai mandar um demonizado para lá, porque se você tem uma igreja que está dormindo no ponto, se aparece uma pessoa demonizada assim de verdade lá dentro, o que vai acontecer? A primeira vez, eles podem até mandar para o médico. Não, é um caso de insanidade, coisa e tal, e manda lá para o psiquiatra ou tal coisa. Mas se acontecer a segunda vez, aí começa a coisa a ficar inconfortável. E depois começa a ficar insuportável. Então, é absolutamente contraproducente para Satanás mexer com certas igrejas. A igreja que está dormindo tranquilamente, e Satanás não vai mexer, seria totalmente contraproducente. Demonizado ali não. O que não significa que ninguém está sendo de fato demonizado, só que não de forma aberta, óbvia, etc. e tal. Bom, nós vamos assim parar aqui, ter o nosso intervalo, nosso cafezinho, porque aí depois eu quero tocar direto